Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Muito bom dia, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Que bom que você está aqui para mais uma live da Blindagem Emocional. E o tema de hoje é um tema que é muito pedido, e é a primeira vez que eu atendo esse pedido numa live, que é para falar sobre fobias, porque a sua vida está limitada pelas fobias. E eu já te adianto, existe uma fobia que ela é a mais irracional. É a mais irracional. E eu vou te falar no final. Essa é aquela que você precisa olhar. E eu diria que a maioria das pessoas tem. A maioria absoluta não, mas a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas tem essa fobia irracional que eu vou falar no final, mas eu vou te explicar exatamente o que é uma fobia e como é que você pode tratar isso, tá bom? Diga de onde você é, diz pra mim aqui de onde você é, um muito bom dia pra você. Deixa eu ver quem já tá aqui comigo pra gente começar esta live. A Clarissa, seja muito bem-vinda, Clarissa. A Amanda Lima também por aqui, a Heloísa, a Ferrante Rosi também por aqui, a Valéria, bom dia Valéria, seja bem-vinda. Tati Cabral, a Marci, a 1397, Vika Ávila também por aqui, bom dia. Elker Torres também, a Rose Oliveira, bom dia Rose, a Regina Costa também por aqui, a Luciana, bom dia, a Rose Marie Evon também, a Alessandra Amaral, a Gabi Santos, bom dia, Elizabeth, bom dia, Solange também por aqui, a Rose é de Campinas, a Ferrante Rosi é de Arapongas, Paraná, Marcelo Rodrigues, meu amigo, seja muito bem-vindo, bom dia, a Regina é de Fortaleza, Tati Cabral, São Paulo capital, a Rose Oliveira também de São Paulo, a Kátia Honório também por aqui, Kleber Quesada, meu grande amigo, seja muito bem-vindo, o Rei de Serra Negra, seja muito bem-vindo. Bom, a gente vai falar hoje de fobias e ó, já anota aí, existe uma fobia que é a mais irracional de todas e que acomete a maioria das pessoas. E eu tenho certeza que talvez, se você está aqui, é porque você já foi acometido por essa fobia e você nem sabe. Esse é o problema, você nem sabe, é sobre isso que a gente vai falar agora. Grazi, seja bem-vinda, bom dia, tio Gata, diz o Kleber. Ô Kleber, só lembrando que você é bem mais velho do que eu, né? Só lembrando disso. A Kátia a Kátia Honório é de Guaratuba, no Paraná, que legal. Claudete, Mirtes, o Luiz, fala Luiz, seja muito bem-vindo, a Fátima também chegando por aqui. Então agora pega papel e caneta, não vamos perder mais tempo, porque a gente vai falar agora sobre por que a sua vida está limitada pelas fobias. E ó, eu preciso muito da tua atenção aqui, porque essa é uma live extremamente densa no sentido de conteúdo. Então assim, qualquer dispersão que você tenha, você talvez perca coisas importantes, muito importantes para você. Tudo bem? Obrigado, Luiz, para você também, viu, Fernando? Um grande abraço para você. A gente vai falar hoje de algo que, às vezes, as pessoas minimizam. Elas até ridicularizam. Mas é um assunto bem sério. É um assunto bem sério mesmo. Por quê? Porque isso torna a vida muitas vezes limitada. E para a gente começar, a gente tem que falar da diferença entre fobia e medo. Escreva aqui, fobia é diferente do medo. Apesar de serem semelhantes, mas a fobia é diferente do medo. Fobia é diferente do medo. Escreva aqui. Existem características, sim, semelhantes, mas a fobia se diferencia do medo e a gente vai entender isso. A primeira coisa é que o medo é uma reação natural do nosso organismo. É uma reação de sobrevivência. Porque lembra de algo que eu falo aqui todos os dias. Tudo se trata de sobrevivência. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Já a fobia é uma reação que atinge níveis irracionais
desproporcionais devido muito à sua intensidade. Escreva aqui, intensidade. Essa palavra é muito importante. Intensidade. O que geralmente causa sofrimento na pessoa que tem a fobia e faz com que ela, pouco a pouco, se sinta incapaz de superar aquele medo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Isso é muito importante. Presta muita atenção aqui, que esses aqui são conceitos ligados à neurociência que são importantes que você tenha. Não dá para você transformar qualquer coisa na sua vida com os mesmos conhecimentos que você tem. Existem conhecimentos, e esses aqui eu sei que são densos, talvez você estranhe um pouco, porque não está dentro do seu habitual, mas não importa. Se você não entender, você me pergunta. Ô gata, não entendi tal coisa. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Mas é importante que você absorva esse conhecimento. Esse conhecimento pode fazer a diferença, sim, entre o resultado que você quer para a sua vida e o resultado que você tem hoje. E aqui a gente precisa entender como controlar isso. Como que eu controlo tanto o medo quanto a fobia? E a primeira coisa que eu quero que você entenda, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer: o medo é uma emoção. Escreva: medo é uma emoção. É muito importante você entender isso, porque muitas pessoas querem o quê? Uma vida sem medo. E é impossível você viver sem o medo. Ô gata, mas como assim? Eu não quero mais ter medo de arriscar, eu não quero mais ter medo de construir a minha vida de coragem, eu não quero mais ter medo de sair de um relacionamento falido, eu não quero mais ter medo de fazer uma transição de carreira, eu não quero mais ter medo, gata. Só que o medo, você vai ter que conviver com ele. O ponto é, eu preciso controlar o medo. Controlar o medo é o segredo para que você possa ter uma vida normal, uma vida de coragem, a vida que você quer. Porque o medo, presta atenção, ele serve para nos proteger. Sempre que acontece algo na tua vida, a emoção te protege. A emoção te protege. E o medo é uma emoção. Existem 3 emoções, eu não vou entrar aqui nas 3, mas eu vou falar hoje mais do medo. Existem 3 emoções que elas estão por trás de todos os problemas que nós temos. E eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. É o medo, a tristeza e a raiva. Escreva aqui: medo, tristeza e raiva. Medo, tristeza e raiva. São as 3 emoções que estão sempre por trás dos problemas que nós temos. E elas surgem, essas emoções surgem para nos proteger de uma situação de desconforto, de uma situação onde a sua mente identifica um perigo. Ela identifica um perigo para a sua sobrevivência. Obrigado, Tati. Isso aí, medo, tristeza e raiva. Medo, tristeza e raiva. A Elizabeth, preciso controlar o medo. Então fica aqui comigo. Fica aqui comigo que essa live é para você. Você precisa entender que a emoção, ela vem para te proteger. E quando ela vem, por exemplo, com o medo, é para te alertar. Se o medo não existisse, por exemplo, você andaria no prédio mais alto da sua cidade, brincando, despreocupada, sem muita atenção. E qual é o risco ali? O risco é você cair. Faz sentido? O medo vem e fala o seguinte: opa, isso aqui é perigoso, opa, isso aqui não é tão seguro. E aí faz com que você repense na sua decisão. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A emoção, e o medo, volto a dizer, é uma emoção, você sente no teu corpo. É uma reação física e química que serve exatamente para te proteger e para te colocar num modo ou de lutar ou de fugir e também de paralisar. Mas normalmente lutar e fugir. Ou seja, eu sinto um perigo e aí a minha mente interpreta: opa, isso aqui é perigoso. Ou você vai lutar, e lutar lá atrás significava você cara a cara com o teu predador e lutar pela tua sobrevivência, ou você fugir, sair correndo o mais rápido possível. É por isso, ó, presta atenção, eu sempre gosto de falar isso. É por isso que muitas pessoas, elas se culpam. E elas carregam muitas culpas quando a gente fala de procrastinação. Alguém se identifica com isso? Pessoas que se identificam como procrastinadoras e elas se culpam por isso. E elas não entendem que a procrastinação é um sintoma de proteção. Porque a tua mente está interpretando que aquilo que você deseja
é um risco à sua sobrevivência. E aí, com isso, você procrastina. A Fátima se identificou. Bom dia, Eunice, seja bem-vinda. Vivi Oliveira também por aqui. Você procrastina, você para. Por quê? Porque existe uma interpretação na tua mente de que você corre perigo. E aqui eu quero que você entenda que você só vai transformar a tua vida quando você controlar os seus medos, quando você controlar os seus pensamentos e quando você controlar a sua mente. A Tati, o novo assusta. Por quê? Porque é desconhecido para sua mente, Tati. Então ela não quer que você corra riscos. Então assim, para sua mente é sempre melhor que você continue do jeito que você está. Mas, ô gato, eu estou sofrendo, tá ruim para mim, esse relacionamento aqui é ruim para mim. Mas para sua mente tá tudo bem, porque você está sobrevivendo e ela conhece. Muito, muito bom que você colocou, o novo assusta. Por isso que um dos pilares para você transformar a tua vida é a criação de ação. Quando você cria a ação, você gera também uma evidência. Faz sentido? Escreva aqui, evidência. Evidência é muito importante, porque quando você faz algo que você não sabia e você sobrevive no final, a tua mente fala o seguinte: opa, agora eu já aprendi como é que faz, então isso aqui não é perigoso, pode fazer de novo, pode fazer mais uma vez. E a partir daí você, por exemplo, constrói um hábito. Entende? Por isso que é tão importante você entender esses conceitos que eu estou te passando aqui. E agora eu quero que você entenda também, existem dois tipos de medo. Dois tipos de medo. A gente vai falar das fobias daqui a pouquinho, a gente vai entrar na fobia e na fobia mais irracional de todas. A mais irracional de todas. Mas antes da gente falar dessa fobia e desses dois medos, só para convidar você, para quem está aqui pela primeira vez e ainda não se cadastrou no Mapa da Coragem, de 1 a 7 de maio, evento gratuito que eu vou fazer. Começa segunda-feira, 6 dias, daqui a 6 dias é um evento para você ter controle da sua mente, para você ter controle dos seus medos, para você entender mais sobre você. Então, digita agora Mapa da Coragem, hashtag Mapa da Coragem, você recebe no teu inbox, no seu direct, um link para você colocar o teu e-mail, fazer a inscrição gratuita. E aí eu recomendo, entra para o grupo de WhatsApp. Nosso grupo está grande já, tá? Eu nem sei, acho que já passou de 700 pessoas. Entra, por quê? Porque lá todas as principais informações estarão lá, tá bom? Venha para o Mapa da Coragem. Mas agora volta aqui, ó, volta comigo aqui, presta atenção. Como diz Kleber Quesada, presta atenção no tio agora. Existem dois tipos de medo. Dois tipos de medo. Boa, Tati, já me inscrevi, aguardando o Mapa da Coragem. Legal. Boa, Regina, vem para o Mapa da Coragem. Primeiro medo é o medo real. Escreva aqui, medo real. E o que é o medo real, gata? O medo real é aquele que vem, te alerta e vai embora. Por exemplo, você está no alto do prédio mais alto da sua cidade e te dá aquele frio na barriga quando você olha para baixo, não dá? Você olha lá para baixo, sei lá, 30 andares, você olha para baixo, opa, isso é um medo real. Porque o medo real vem para te alertar, para garantir a tua sobrevivência. Fala o seguinte, Regina, cuidado. Tati, toma cuidado aí, ó, não vai brincar, porque você pode cair. Então esse medo vem. E aí você talvez paralise as suas pernas, você fique suando, porque é uma reação para te proteger. Então o medo real, ele vem e vai embora. Ele vem, te alerta e vai embora. E é por isso que é importante, por isso que não dá para viver sem o medo. O medo sempre fará parte da nossa vida. Sempre fará. E é importante, porque graças a ele nos protegeu. Pode ter certeza e vai continuar nos protegendo. Agora existe o segundo medo, e eu quero que você escreva aqui, que é o medo imaginário. Esse medo imaginário, ele é um problema. Por quê? Porque ele ocupa a sua mente, ele não vem apenas te alertar e vai embora. Ele ocupa. Ele é aquele inquilino que chega e não quer ir embora. Aquela visita, mesmo que você coloque 50 vassouras atrás da porta, é aquela visita que não vai embora. Fica na sua mente, faz com que você repita esses pensamentos e você fica sofrendo com isso. Porque o processo é o mesmo. O processo de lutar e fugir ou paralisar é o mesmo, assim como do medo real. Por exemplo, no medo real vem o medo e aí você
o teu corpo cria uma reação para você. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. No medo imaginário, o processo é o mesmo, mesmo que não tenha o inimigo, não tenha o predador na sua frente. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho que eu preciso saber se você entendeu isso. Se você entendeu isso, você vai começar agora a compreender melhor a importância de você controlar a tua mente, você controlar os teus pensamentos e os seus medos. Porque tanto o medo real, mas principalmente o medo imaginário, ele tem uma causa. Então, hoje o que você tem, hoje a tua vida paralisada, hoje a sua vida frustrada, é um sintoma que tem o quê? Uma causa. Então lembra disso, todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Em algum momento a tua mente aprendeu sobre aquele medo. Em algum momento a sua mente interpretou que tal ação levaria você a um risco de sobrevivência. E aqui a gente fala o seguinte, existem alguns medos que são bobinhos, né? Por exemplo, muitas pessoas que têm medo de barata. Alguém aqui tem medo de barata? Coloca eu aqui, se você tem medo de barata. Para algumas pessoas, é apenas um medo, é apenas um nojo. Aliás, o nojo é uma emoção, é um nojo. Mas para outras é verdadeiramente fobia. É uma verdadeira fobia. Eu uma vez tratei uma pessoa com fobia de barata. E aí, é por isso que é tão importante a gente tratar a causa. Escreva aqui, tratar a causa, para você não esquecer. Tratar a causa é essencial para você transformar a tua vida. Sabe por quê? A Rose colocou aqui um negócio que eu acho que é uma barata, é isso? Mas uma barata verde, é isso mesmo? É que eu tô com a luz aqui, é isso mesmo? Não entendi, Rose. Ó, olha só, tem gente que tem medo. Oi, Tati, seja bem-vinda. Tem pessoas que têm medo, outras não, ó, como a Regina, eu não tenho medo de nenhum inseto. E por que se é o mesmo inseto, vamos imaginar a barata, por que por exemplo, para a Rose existe o medo e para a Regina não existe se é o mesmo inseto? Porque provavelmente as experiências foram diferentes. A Rosângela, eu tenho horror à barata. Olha só. E por quê? Porque são experiências diferentes. Um dos casos mais interessantes que eu tratei na hipnoterapia e que tinha a ver com barata, para você ver como a nossa mente ela interpreta, e essas interpretações a gente não tem nenhum controle, especialmente na infância. Onde na infância o nosso fator crítico, que é a nossa consciência mesmo, se aquilo é real, se aquilo não é, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, a nossa consciência crítica na infância é muito baixa. É muito baixa. A Patrícia não tem medo, mas ela tem nojo. Tudo bem. É um nível diferente, entende? É um nível diferente. A Cris já tem muito medo. A Tati, morro de medo de barata. Aí, ó, agora a Sandra não tem o medo. Ou seja, para cada uma de vocês, uma experiência diferente. Aí, ó, a Cris tem fobia de gatos, olha só. Experiência. Alguma coisa aconteceu. Nesse caso da barata, olha só para você ver. Essa era uma mulher com fobia de barata e ela, aos 3 anos de idade, ela estava assistindo aqueles seriados japoneses, tipo Jaspion, não sei se você lembra, se você é dessa época. Essa é da época do Kleber Quesada, que é muito mais velho do que eu. Eram seriados que normalmente tinham a mesma temática, né? Tinha um herói, aí tinha um vilão, e aí em um dado momento, o vilão virava um gigante. E esse gigante começava a destruir tudo, né? Ele ganhava lá, não sei, era sempre o mesmo padrão. Ele tomava, sei lá, uma pílula, não sei, ele ficava gigante, então ele ficava maior que a cidade, aí ele ia... Era aquela coisa bem tosca, né, dos anos 80, mas muito legal, né? Você olha, você se diverte, de tão tosco que era. E parecia real. E aí, em um determinado momento, essa criança estava assistindo um desses episódios. E da onde que vinha a fobia de barata dela? O vilão do episódio X que ela estava assistindo, ele se transformava num gigante e começava a comer todo mundo. E ele parecia uma barata. Eu não sei se ele era uma barata, mas ele parecia uma barata.
com as antenas e tudo mais. Aquele impacto emocional de ver aquilo para uma criança de 3 anos, não para a adulta que você é hoje. Ela fazia o quê? Ela se assustou. A mente dela interpretou, opa, barata é perigoso, esse inseto é perigoso. E a partir daí ela começa a ter a fobia, ela começa a ter medo. Ela começa a ter muito medo da barata. Tudo bem? Faz sentido? Agora, existem outros casos que eu já também atendi em relação à barata que não aconteceu absolutamente nada. E isso tinha a ver com um aprendizado por repetição. Porque esse aprendizado que eu te contei agora é um aprendizado por, eu quero que você escreva aqui, impacto emocional. Impacto emocional. Viu uma vez, traumatizou, cria um trauma ali, cria um aprendizado e a partir dali a minha mente fala o seguinte, opa, barata é perigoso. Agora existe aquele por repetição, o aprendizado por repetição. E muitas pessoas que, por exemplo, têm medo de barata, elas nunca tiveram um contato direto com a barata, a ponto de ter uma fobia. A fobia, como a gente vai falar daqui a pouquinho, é um medo irracional. É irracional. Por quê? Você, ser humano, você é maior do que a barata. Faz sentido? Ah, mas ela voa. Todo mundo tem esse argumento da hora, assim, quando eu falo isso. Ah, mas ela voa. Mesmo ela voando, ela não tem a capacidade de te matar. Falando bem claramente. Ela não tem. Você, dentro da cadeia da natureza, você é um ser muito maior e muito mais forte e preparado para matar uma barata. Pode demorar, porque ela voa, porque ela se esconde, mas a lógica é essa. Eu pelo menos não conheço ninguém que morreu porque a barata matou alguém. Se você conhecer, você me avisa que eu quero conhecer essa história. Não há como. Não há como. Por isso que é um medo irracional. E aí muitas pessoas aprenderam, escreva repetição, que é o segundo tipo de aprendizado. Por repetição. De tanto ouvirem, por exemplo, a mãe ter medo de barata, elas também têm medo de barata. De tanto. A mãe grita com a barata, tem uma barata, tem uma barata, tem uma barata. De tanto eu ouvir isso, eu também tenho medo de barata. Faz sentido isso? Então entenda, olha só, esses dois tipos de aprendizados que nós temos impactam em tudo na nossa vida. Então todo sintoma tem sim uma causa. Só que aqui a gente precisa ter empatia, porque para algumas pessoas, medo de barata é coisa boba. Não é. Para aquela pessoa que tem, por exemplo, eu vi aqui quem que falou de raios e trovões? A Patrícia. Oi, Patrícia. Repetição, eu tenho pavor de raios e trovões. E minha avó e tia demonstrando isso e eu repito. Pois é, talvez você não tenha tido nenhuma experiência com raios e trovões a ponto de virar realmente, disso impactar você, mas de tanto você ouvir. Bom dia, Ana Cristina, seja bem-vinda. Você aprende a ter esse medo. Agora, isso muda muitas vezes a rotina e paralisa a vida das pessoas. Um medo que eu tenho tratado recentemente, assim, com muita intensidade, isso vem muito depois da pandemia, não sei se isso também se aplica a você, é esse daqui, esses dois medos. Medo de dirigir ou de sair na rua. Dois medos muito comuns, principalmente pós-pandemia. O medo de sair da rua, de ficar doente, de ser infectado, enfim, um medo. Por quê? Porque existiu, claro, tudo o que aconteceu há 3 anos atrás, a gente foi impactado com muitas informações erradas, inclusive, mas muitas informações de que tudo era perigoso. E eu não estou dizendo que você não deveria ter se vacinado, nada disso, que eu sou a favor disso. A vacina, a ciência. Mas existem medos agora que impactam no teu dia a dia. O medo de dirigir também. As pessoas com o medo de errar, o medo de ser julgado, e a gente vai falar daqui a pouquinho dos 6 medos da humanidade, os 6 principais medos da humanidade, para você entender o que está acontecendo hoje com você, isso faz com que as pessoas paralisem as suas vidas, tiram oportunidades.
E talvez, por exemplo, você que precisa dirigir, você não está dirigindo porque você está sendo controlada por um medo. Muitas vezes isso chega a um nível de fobia. Você que gostaria de sair mais, precisa sair talvez para sobreviver, você não sai, por quê? Pavor de sair, como está dizendo a Patrícia. E isso é irracional. Isso se transforma muitas vezes em uma fobia. E a fobia é um medo intenso e irracional. Como eu falei no início, são parecidos, mas a fobia tem características diferentes. A fobia é muito mais intensa e irracional, a ponto de você paralisar. E aí, essa fobia que talvez você tenha hoje, algumas são, eu não queria falar bobinhas, porque eu acho que é injusto falar que é bobinha, porque é você que sente isso. Mas elas são, vou reformular aqui, são menos impactantes para o seu dia a dia. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma fobia. E eu nunca tratei. O Gata, mas você é hipnoterapeuta, por que você não trata isso? Porque isso não impacta na minha vida. De verdade. Não tem um impacto na minha vida. Eu tenho fobia com rato. Por exemplo, se aparecer um rato agora aqui, acho que vocês vão ficar sem a live, porque eu vou sair correndo. É uma fobia. Mas é algo que não impacta na minha vida. Eu não deixo de fazer coisas por conta disso. E dois, não é uma coisa comum, né? Todo dia eu estou em contato com um rato e eu vou ver um rato e eu vou me sentir mal. Não, não é. Talvez um dia eu trate isso, mas de verdade não é uma coisa que me impacta. Por isso que eu não trato. Agora, existem coisas que sim, estão impactando na sua vida. Por exemplo, pessoas que têm medo de voar, medos de pegar avião. Isso também é extremamente comum, extremamente comum. Pessoas que em algum momento a mente aprendeu que aquela situação era ruim. Vou contar um caso de fobia de avião que eu tratei na hipnoterapia com sucesso, que foi muito legal. Depois a pessoa conseguiu voar várias vezes e tudo mais. Onde que estava a causa? Lembra, todo sintoma tem uma causa. Escreve aqui, todo sintoma tem uma causa para você não esquecer. Todo sintoma tem uma causa. Era uma criança, 4 anos de idade, e ela, olha só, ela estava brincando nesses, acho que chama brinquedão, né? Nesses brinquedos assim de parque e tal, praça, e ela estava no alto. E aí ela cai, ela escorrega e cai. Ela se machuca, dói. A partir dali, tudo que estava relacionado à altura, inclusive subir uma escada, inclusive pegar um avião, para ela, para a mente dela, era perigo. Mesmo você sabendo que o avião é o meio de transporte mais seguro que existe, de acordo com evidências. Né? Ah, mas de vez em quando acontece acidente, todo mundo morre. Sim, mas não acontece um acidente todo dia. Né? Um acidente de carro, acidentes de carro, infelizmente, acontecem todos os dias. Então, assim, é irracional. E essa pessoa era uma executiva que viajava muito. E aí ela sofria demais, a ponto do corpo dela ficar extremamente debilitado. E aí foi quando ela me procurou. E a partir dali, de tratar essa causa, a gente conseguiu o quê? Mudar a vida dela, o comportamento dela. Ela conseguiu mudar. A partir do momento que ela tratou a causa, ela conseguiu o quê? Ter uma vida diferente. Tudo bem? Faz sentido? Boa, Rosângela, todo sintoma tem uma causa. Aloha, eu não ando de avião nem amarrada. E talvez você esteja perdendo grandes oportunidades, Aloha. Por quê? Porque às vezes, claro, isso é uma escolha. Você pode falar, não quero andar de avião, não acho legal. Tudo bem, é uma escolha. Mas e se isso está tirando alguma oportunidade de você? A fobia, presta muito atenção, a fobia, ela precisa ser tratada na causa. É preciso tratar o quê? A causa. Por quê? Se você não trata a causa,
e não consegue dar uma nova interpretação para sua mente, você continua preso a esse medo. Porque a partir do momento que você mudou aquilo que você acredita, a interpretação, você tem um comportamento diferente. É o exemplo do bolo de laranja que eu uso aqui sempre que eu posto nas lives. Você pode desejar ter uma vida diferente. Eu quero fazer hoje um bolo de laranja. E aí você coloca farinha, você coloca ovos e você coloca um abacaxi. Você jamais terá um bolo diferente, se não for o de abacaxi. Por quê? Porque tem um abacaxi na receita. Para você ter um bolo de laranja, você precisa colocar laranja e tirar o abacaxi. Escreva aqui, tirar o abacaxi. Tirar o abacaxi é tirar esse fato que aconteceu. Por exemplo, com essa pessoa que eu disse agora há pouco, quando ela cai. Porque quando ela caiu desse brinquedo, a interpretação da mente foi: ficar no alto é perigoso. Então, não fique mais no alto. Eu já contei a minha história aqui. Não chegou a ser uma fobia, mas eu tinha muito medo de falar em público. Por quê? Aos 6 anos de idade, primeiro dia numa nova escola, a professora pede para eu falar o meu nome, eu me atrapalho, eu fico nervoso e ao invés de falar Márcio, eu falo Márcia. Todo mundo ri, inclusive a professora. A partir dali, a interpretação que a minha mente criou foi: ô gata, falar em público é perigoso, as pessoas vão rir de você. E eu vou querer fazer isso de novo? Não. Mas quando eu mudei a interpretação que existia aqui, isso foi graças à hipnoterapia, eu consegui falar aqui, ó. Eu falo direto, às vezes eu falo até demais, né? Às vezes eu exagero aqui, faço live todo dia, dou treinamento, dou palestra. Hoje eu consigo, algo que poderia estar me limitando não me limita mais. E é isso que eu quero que você entenda. Existem interpretações que te limitam. Escreva aí, interpretações que te limitam. E são interpretações que estão aqui na tua mente e você nem sabe quais são. Você nem sabe. Entende? E agora presta muito atenção, porque existe uma fobia que é a mais irracional de todas. A hora que eu te mostrar ela, você vai falar: não, gata, isso aí é irracional. E eu sei. É a mais irracional de todas. É a mais irracional de todas. Infelizmente, é a mais comum. É a que talvez todos vocês tenham também. É essa fobia que eu vou contar para você. Mas antes, para quem está aqui a primeira vez ou para quem ainda não se inscreveu, venha para o Mapa da Coragem, de 1 a 7 de maio. Só você digitar agora aqui, ó, Mapa da Coragem, hashtag Mapa da Coragem. Você vai receber um link no seu direct para você fazer a sua inscrição, colocar o seu e-mail e entrar no grupo de WhatsApp. No Mapa da Coragem você vai ter um passo a passo para você recuperar a coragem, para você construir a sua vida de coragem e principalmente para você ter liberdade. Você ter controle da tua mente, você ter liberdade do que você quer fazer na sua vida. Tá bom? Então venha para o Mapa da Coragem. Bom, vou falar agora desse medo mais irracional que existe. Medo não, é essa fobia. É uma fobia. E aí você vai falar o seguinte: não, gato, isso aí você está inventando, isso não é verdade. E o que eu vou te falar é através do quê? De milhares de atendimentos que eu já fiz de hipnoterapia, milhares de pessoas que passaram pelo meu treinamento, que é o programa Blindagem Emocional, centenas de pessoas que eu já mentorei, que eu já dei mentoria nos últimos anos. E essa é uma fobia. É uma fobia. É uma fobia. E ela é a mais irracional de todas. Porque é a fobia, presta atenção agora na tela, é a fobia da felicidade. É irracional, não é? Como assim, ô gato? Eu quero ser feliz. Pois é. Mas as pessoas têm fobia da felicidade. Elas têm medo de serem felizes. Escreva aqui, fobia da felicidade, para você não esquecer. É irracional isso. Porque se você não tivesse essa fobia, você já teria mudado a sua vida e você não estaria aqui. Eu garanto para você. Porque ouvir o que eu estou falando aqui não é fácil todos os dias. Aloha, não é possível. Pois é, Aloha. Não faz sentido. Eu também achava isso. Mas você vai entender agora. Eu não estou falando isso aleatoriamente. A fobia da felicidade. São pessoas que, infelizmente,
elas têm medo sim de serem felizes. E essa fobia, ela é construída. Ela é construída ao longo da sua vida, através de experiências, ou por impacto emocional, lembra, dois aprendizados, impacto emocional ou por repetição. Essa fobia da felicidade, claro que ela cria uma vida de infelicidade. Pessoas conformadas com a mediocridade, pessoas conformadas com sofrimento, pessoas conformadas com hábitos ruins, com saúde precária, pessoas conformadas em relacionamentos falidos, pessoas conformadas com uma vida sem prosperidade. Então entenda que essa fobia da felicidade, ela existe sim. E provavelmente você está acometida dela. Você está acometida dela. E por quê? Porque existem 6 medos, escreva aqui, 6 medos básicos da humanidade que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para você. E esses 6 medos são a base da sua fobia da felicidade. A Tati, isso me surpreendeu. Sim. Ó, olha só, Patrícia, toda vez que estou feliz, logo penso que algo ruim virá depois. Pois é. A Valéria, não merecimento tem algo a ver, né? Sim, também tem a ver. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Aloha, também estranho. Acho que está muito bom para ser verdade. A gente vai falar de 6 medos básicos. E esses 6 medos básicos, eles foram compilados por um cara chamado Napoleão Hill. Eu vou até escrever aqui para você. A gente até sorteou um livro do Napoleão Hill esses dias, o Quem Pensa e Enriquece. Aliás, eu ainda não fiz o sorteio do livro de ontem, assim que a live terminar eu vou fazer, tá bom? E a gente vai falar também do livro que vai ser sorteado dessa live aqui. O Napoleão Hill foi um cara, um estudioso, que buscou entrevistar pessoas bem-sucedidas em suas carreiras, financeiramente, e aí ele compilou esses 6 medos básicos da humanidade. E esses 6 medos básicos da humanidade, eles estão na base da sua fobia da felicidade. Eles estão na base da fobia da felicidade. O primeiro medo, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer, lembra, eu peço para você escrever para você fixar isso melhor, tudo bem? O primeiro medo é o medo da... Opa, cadê? O medo da pobreza. Escreva aqui. É o medo da pobreza. O medo da pobreza faz com que você crie essa fobia da felicidade. Por quê? Porque você talvez hoje você não tenha uma vida escassa, mas você teve lá na tua infância. E a partir disso, você se conforma em ter uma vida mais ou menos, em ter um relacionamento mais ou menos, porque você não quer voltar àquele estado que você viveu. Faz sentido? Então o medo da pobreza é um medo que pode ser a base da sua fobia da felicidade. É por isso que você foge da felicidade, porque racionalmente, como eu disse, é irracional essa fobia. Mas racionalmente você sabe o que você precisa fazer. Você não precisa me ouvir aqui. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe que você precisa talvez sair de um relacionamento falido, que você precisa fazer uma transição de carreira, você sabe que você precisa cuidar da sua saúde, mas isso racionalmente. Só que esse medo está te controlando. Esse medo da pobreza talvez esteja te controlando. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Esse é o primeiro medo básico da humanidade. São 6. Isso compilado pelo Napoleão Hill. A Patrícia, sinto raiva de pessoas medíocres, que o pouco tá bom, que acha que isso ou aquilo não é para ele, blá blá blá. Exatamente. Às vezes, né, Patrícia, a vida dessa pessoa foi tão sofrida, ou a interpretação que existe foi tão sofrida, porque lembra, aprendizados por impacto emocional ou repetição. Se você passou fome, por exemplo, na tua infância, você foi impactado emocionalmente por isso. Dia desses eu fiz um tratamento de hipnoterapia com a pessoa, eu confesso que eu até me emocionei, porque a pessoa não tinha o que comer. Então ela viveu isso. Agora tem outro tipo de aprendizado, como a gente falou, que é a repetição. De tanto eu viver numa família com escassez, com mentalidade de escassez, eu aprendo aquilo. E eu crio esse medo da pobreza.
Tudo bem? Faz sentido? A Tati, medo da pobreza, comprava geleia mais barata, mesmo gostando da mais cara. Pois é, repetição e impacto emocional. Tudo bem? Agora vamos para o segundo medo. São 6 medos que podem ser a raiz da sua fobia da felicidade. Por mais irracional que pareça. Mas é o medo da velhice. Escreva aqui, medo da velhice, para você não esquecer. Medo da velhice. Sim, as pessoas não querem envelhecer. As pessoas hoje existem muitos recursos que, de uma certa maneira, mascaram isso. Né? As pessoas têm um problema de autoimagem, as pessoas, infelizmente, a nossa sociedade, né, ela coloca a velhice, infelizmente, como algo ruim. Então você é uma pessoa inútil, você é uma pessoa que não serve mais. Né? É só a gente ver, por exemplo, o que acontece no mercado corporativo. O mercado corporativo é muito simples. Depois dos 40 você ficou mais caro para o mercado corporativo. Então, ou seja, a sua idade, ela precisa, né, ela é um impeditivo, por exemplo, para a lucratividade de uma empresa. Logo, você precisa ser o quê? Descartada. Então, esse medo da velhice também pode ser a base da sua fobia da felicidade. Por quê? Porque você talvez tenha medo de ficar sozinha. Você talvez esteja num relacionamento infeliz há tanto tempo e sem coragem de mudar isso, e você se submete a viver num relacionamento de migalhas. Por quê? Porque você tem medo de ficar sozinha. Faz sentido isso para você? Boa. Reinaldo Souza, meu grande amigo, seja bem-vindo. Carla Brito também, seja bem-vinda. A Tati, aí o sucesso dos filtros do Instagram, sim, exato. Porque no filtro eu pareço mais bonito, mais jovem, mais isso, mais aquilo. Então entenda que esse também pode ser a base da tua infelicidade hoje. A base do que você está vivendo hoje é esse medo da velhice. Por exemplo, um outro exemplo em relação ao medo da velhice. Você talvez esteja estagnada na sua carreira com medo, você insatisfeita com o que você faz hoje, mas você tem medo de arriscar, porque você fica apegada àquela palavrinha chamada aposentadoria. Então você prefere ter um pouquinho lá na frente do que talvez hoje viver aquilo que te faz feliz. Faz sentido isso para você? A Regina, olha só, a velhice liberta, mas apavora. Explica melhor pra gente isso, Regina. Gostei disso aqui que você colocou. Seria importante você dividir com a gente. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor. Muito bom, obrigado, viu? Se você puder, eu agradeço. Vamos para o terceiro medo. E esse medo é um medo da crítica, o medo de ser criticado. Isso tem a ver muito com o que você viveu na tua infância, da maneira que você foi cobrado pelos seus pais, pela escola. Isso gera um aprendizado por repetição muitas vezes e que faz com que você tenha medo de fazer algo que tenha a ver com a tua essência. E aí você permanece na infelicidade. E aí você cria essa fobia da felicidade que eu estou falando. Então, esse medo de ser criticado, pode ter certeza, começou em algum momento. Tem uma causa. Talvez seja a tua relação com o pai, a tua relação com a mãe, como eles faziam isso com você. E aí você se torna alguém com muito medo de errar, de fazer algo diferente. Só que isso traz prejuízos para quem? Para você, que hoje é adulta. Para você que gostaria de ter uma vida totalmente diferente. Mas você fica refém desse medo da crítica. E aí essa fobia da felicidade. Você sabe o que vai te fazer feliz, mas aí você fala o seguinte: o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão achar sobre o que eu quero fazer, sobre o que eu estou fazendo agora? E se você não controla esse medo da crítica, você não faz nada. Absolutamente nada. Eu aprendi isso nos últimos anos. Eu tinha também muito esse medo da crítica. Por exemplo, eu tenho os dentes tortos,
E eu tinha muito medo do que as pessoas vão achar quando eu estivesse falando. Mas quando eu entendi como controlar isso, como ter, escreva aqui, blindagem emocional para isso, quando eu entendi o que era a blindagem emocional mudou a minha vida. Porque hoje, para mim, é muito mais importante eu estar vivendo o que eu falo e o que eu faço. Se você vai gostar ou não, é um problema seu, não meu. É um problema que é seu. Entende? Quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo estar o quê? Imune ao que você pensa. E se é que você pensa? Porque muitas vezes as pessoas sofrem por uma suposição de pensamento. Faz sentido isso para você? Então, quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo, sem dúvida nenhuma, ter esse controle. Então, o medo da crítica, ele precisa ser controlado. Por quê? Senão você não faz nada. Senão você segue na tua vida medíocre. E uma vida medíocre é uma vida de sofrimento. É uma vida de sofrimento. Vamos para o quarto medo, segundo Napoleon Hill, que é o medo de perder o amor de alguém. Nós precisamos ser amados. Nós queremos ser amados. Isso tem a ver muito com o quê? Pertencimento. Tem a ver com pertencimento. E isso faz com que você, muitas vezes, porque você já viveu isso, e aí eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. O teu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Lembra que a gente falou aqui do medo de barata, que eu perguntei? Algumas pessoas têm medo, não tem? Algumas pessoas têm a fobia de barata e outras nem tanto. Outras nem têm. Eu não lembro quem falou assim, não tenho medo de nenhum inseto. Pois é, e é o mesmo, entre aspas, objeto. Mas existem o quê? Interpretações diferentes. Então, se você tem um medo de perder o amor de alguém, é porque você já perdeu. Ou existe uma interpretação de perda. Então entenda que é muito importante que você saiba aonde isso começou. Porque esse medo de perder alguém faz com que você fique, por exemplo, num relacionamento falido, num relacionamento tóxico. Faz com que você mantenha relações tóxicas com pessoas tóxicas e abusivas. Isso faz com que você não queira decepcionar a mamãe, o papai ou qualquer outra pessoa e faz com que você permaneça em hábitos ruins, em uma profissão que você não gosta, porque você tem medo de decepcionar, porque você não quer perder o amor dessas pessoas. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Regina explicou aqui. Muito obrigado, Regina. Deixa eu ler aqui, ó. Velhice me deu coragem para dizer e fazer o que eu quero, sem precisar agradar. Mas me apavoro precisar de ajuda. Sou absolutamente autônoma. E aqui, muito obrigado, viu, Regina, por você compartilhar. Isso é um grande aprendizado para todos nós. Agora, olha só, o que você talvez precise? Ter essa blindagem emocional para você não se apavorar com esse momento mais solitário. E você precisa criar recursos para que você tenha mais segurança. A tua mente precisa dessa segurança. E aí são recursos financeiros, recursos de saúde, enfim. Aí você tem que ter estratégia para isso. Mas fundamentalmente você precisa ter blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido? Então, esse foi o quarto medo que a gente falou, o medo de perder alguém. Vamos para o quinto, que é o medo da doença. Escreva aqui, medo da doença. Óbvio, ninguém quer ficar doente, ninguém quer, né, ficar debilitado. E esse é um medo que faz com que a gente também não se arrisque tanto. Faz com que a gente tenha a fobia da felicidade. Faz com que a gente tenha, muitas vezes, um conformismo exagerado. Um conformismo que faz com que a gente aceite muitas coisas. Claro que ninguém, como eu disse, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar debilitado, porque isso é um risco para a tua sobrevivência.
Mas esse medo da doença faz com que você talvez não ouse mais na tua vida, fazendo escolhas melhores, escolhas melhores. E aqui o medo da doença, assim como o medo de perder o amor de alguém que eu falei há pouco, ele foi aprendido em algum momento. E às vezes, presta atenção, a doença se tornou comum na tua vida, por quê? Porque é um recurso de sobrevivência. Como assim, ô gata? Olha para a tua infância. Você era uma criança que ficava muito doente? Sim ou não? Começa a pensar nisso. Se sim, presta atenção. O que é muito comum. Se sim, talvez tenha uma causa além da causa. É muito comum eu tratar na hipnoterapia pessoas que, para buscar o reconhecimento da mãe, a atenção da mãe, viviam doentes. Ou ainda, por lealdade emocional, elas viviam as dores da mãe, porque desde a gestação até o final da primeira infância, aos 7 anos, existe uma fusão emocional, ou seja, tudo que aquela mãe vivia emocionalmente, essa criança de uma certa maneira vive também. E quando eu vivo isso, óbvio que eu também vou ficar doente, assim como a minha mãe. Percebe? E aí você tem que imaginar que você, criança, era muito mais frágil do que você é hoje. Muito mais frágil. Então, isso fazia com que você ficasse mais doente. Tudo tem uma causa. É isso que eu quero que você realmente compreenda. E se você não trata a causa, você continua com os mesmos sintomas. Então, esse medo da doença talvez seja um medo aprendido por repetição e que faz com que você hoje não mude nada na sua vida. Faz com que você permaneça na infelicidade. Tudo bem? Faz sentido? Para a Isildinha fez sentido, legal. Raquel também por aqui, Márcia Farano, seja bem-vinda, Ana Cristina, a Fátima tem o pavor do quê? Tem o pavor de doença. E aí precisa entender aonde que isso começa. Aonde que isso começou. E o último, o sexto medo básico da humanidade é meio óbvio, medo da morte. Medo da morte. Todo mundo, claro, tem medo da morte. Só que, olha só que coisa maluca. Todo mundo sabe que vai morrer. Você sabe disso, né? Não estou contando nenhuma novidade para você, né? Eu espero que não, né? Claro que cada um tem a sua crença e eu não vou entrar nisso, né? Mas cada um tem a sua crença. Mas todo mundo vai morrer. Talvez dentro da sua crença você acredite que vá para uma outra esfera, enfim. Isso é com você. Mas é algo inevitável. Todo mundo vai morrer. O medo da morte. E é irracional você ter medo de algo que você sabe que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer. Agora, o medo da morte, ele precisa ser controlado. Por quê? Porque a tua mente, para ela, tudo é sobrevivência. Então, a tua mente está vendo risco em tudo que você está fazendo. Por exemplo, quando você está me ouvindo aqui, a tua mente está falando talvez aí na tua orelha, opa, vamos embora porque esse assunto aqui é muito denso e você vai querer fazer uma revolução na tua vida, então desconecta daqui. Vamos desconectar. Sai daqui. Por quê? Porque a tua mente, ela não quer riscos. Ela não quer você se arriscando. Então, botar sempre um viés negativo em tudo é importante para te manter sob controle. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, o medo da morte, ele precisa ser controlado. E aqui eu vou te falar algo que foi o que mudou a minha vida. Até 2014, eu vivi uma vida muito infeliz. Claro, eu tive momentos de muita felicidade, mas naquele momento que eu chego em 2014, eu estava numa depressão silenciosa, eu vivia me alcoolizando para poder suportar a dor que eu estava vivendo e claro que o meu corpo pagou a conta. Né? Eu estava 25 quilos acima do meu peso atual, eu estava totalmente com sono alterado, enfim, um caos. E aí eu tive um tumor no pescoço. Esse tumor foi o grande presente que eu tive. Né? Eu sei que parece filosofia barata, né, falar isso agora, mas foi
verdadeiramente foi o que salvou a minha vida. Por quê? Porque naquele momento que eu tive o tumor, e por ser numa região muito delicada, eu não pude fazer biópsia antes da cirurgia. Então eu fui para uma cirurgia sem saber o que ia acontecer. E quando você não tem a certeza do que vai acontecer, todas as possibilidades estão na mesa. Faz sentido? Todas. Podia dar certo, como deu, mas podia não dar certo. E quando você, de uma certa maneira, fica próximo do fim, você coloca uma palavrinha. E eu quero que você escreva aqui, urgência. Escreva aqui, urgência. Que foi o que eu fiz. Eu coloquei urgência em mudar a minha vida. Eu coloquei urgência. Senso de urgência. Você só muda a tua vida se você colocar senso de urgência. E é só você que pode fazer isso. Só você. Eu posso ficar falando aqui horas e horas e horas, tentando te convencer, mas se você não colocar esse senso de urgência na sua vida para mudá-la, nada vai acontecer. Nada. Para você combater essa fobia da felicidade, você precisa colocar urgência nisso. É você. É você e mais ninguém. Você precisa falar o seguinte: não aguento mais. Eu não quero mais essa vida que eu tenho. O que eu tenho que fazer? Qual é o remédio? Qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Foi esse senso de urgência que mudou a minha vida. Porque quando eu estava prestes a entrar na cirurgia, eu já estava anestesiado, eu me lembro de estar olhando para o teto, deitado na maca, e olhando a luminária que tinha em cima, e eu fiz uma promessa para mim mesmo, que foi: se eu saísse bem daquela situação, eu ia ser feliz, porque eu não estava feliz. E ponto. Foi aí que eu começo a me conhecer, buscar conhecimentos, e claro que deu medo, e claro que minha mente tentou me controlar, claro que minha mente tentou me sabotar, óbvio que sim, porque eu não tinha ainda blindagem emocional. Eu não tinha nenhuma blindagem emocional. Só que no momento que eu fui fazendo e fui... Porque eu não queria voltar para aquele ponto. Porque ali eu já tinha consciência que aquele ponto no qual eu cheguei tinha tirado a minha alegria de viver, tinha tirado a minha felicidade. Então, você precisa colocar hoje senso de urgência nessa mudança. E um caminho é você estar no mapa da coragem. Digita aqui, ó, escreva o mapa da coragem para você estar comigo. Porque hoje você talvez tenha o discurso pronto: ah, Gata, mas eu não tenho coragem para mudar. Eu vou te dar um passo a passo para você mudar. Eu vou mostrar para você como que você vai mudar. Como é que você pode fazer isso. Agora, eu não vou fazer isso por você. Não sou eu que tenho que... Eu não vou conseguir me inscrever por você. Só você pode fazer isso. Porque tudo começa com uma decisão. Escreva aqui: tudo começa com uma decisão. Tudo. Absolutamente tudo começa por uma decisão. É a sua decisão de colocar urgência. É a sua decisão de sair do sofrimento que faz com que a sua vida mude. Não sou eu e as minhas palavras. Faz sentido isso para você? Então, eu quero que você reflita sobre isso daqui, ó. Qual é o medo que te impede de ter a sua vida de coragem? Qual é o medo que está realmente te impedindo? Talvez seja um desses 6 aqui que eu trouxe para você. Qual é o medo realmente que está te impedindo de ter a sua vida de coragem? Você precisa primeiro reconhecê-lo e depois controlá-lo. Você precisa ter blindagem emocional para controlar esse medo. Se você não controlar esse medo vai continuar dominando a tua vida. E você acha que é uma vida boa que você está levando? Você está feliz com os teus resultados? Você está feliz com os teus relacionamentos? Você deveria estar indignada. Escreva aqui: indignação. Indignação. Você deveria estar indignada com a vida que você está levando. Você não pode mais se conformar com essa vida que você tem. Isso não é normal. Isso pode até ser comum, mas não é normal. Não é normal viver nessa infelicidade. Olha só, a Albuquerque, perder família. É um medo irracional. É um medo irracional. Existe uma interpretação aí que faz você ter esse medo. Aonde que isso começou? É por isso que você precisa tratar a causa. Faz sentido isso? Então entenda
que você tem que sair dessa live aqui muito indignada, de verdade. Se você não estiver indignada com tudo que você ouviu aqui e com as reflexões que eu sei que você fez sobre a tua vida, é porque ainda não existe senso de urgência. Lá em 2014, eu tinha 37 anos. E eu me lembro de quando eu estava indo para a cirurgia, de eu ficar muito indignado. Eu estava com muita raiva. Porque não me parecia, olha só, não me parecia justo, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não parecia justo eu, 37 anos, pai de 2 filhas, casado, bem-sucedido, estar naquela situação. Óbvio que eu não entendia. Mas aquela indignação foi importante, porque aquilo me moveu. Eu falei, eu não vou passar por isso de novo. Se eu realmente conseguir sair dessa situação, eu não vou passar por isso de novo. Tanto que hoje, por exemplo, a saúde para mim é muito importante. A minha alimentação, o que eu como, porque eu sei que foi tudo isso que me levou a ter o tumor. Uma alimentação ruim, um sono ruim, hábitos ruins, pessoas tóxicas. Isso eu sei que influenciou. Então hoje, isso é uma regra para mim. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Entende? Então se você não sair daqui indignada, é porque ainda você não botou senso de urgência nessa mudança. Tudo bem? Antes de eu colocar a minha última reflexão aqui, vou te convidar de novo. O Mapa da Coragem esteja de 1 a 7 de maio no Mapa da Coragem. É um evento online gratuito, onde durante esse período eu vou mostrar para você um caminho, como que você vai realmente construir a sua vida de coragem. Tudo bem? Como é que você vai vencer esses medos, como é que você vai controlar tudo isso na sua vida. Tudo bem? Então, é só você digitar Mapa da Coragem agora, você recebe um link no seu direct, clica nele, põe o seu e-mail e entra no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp, que é muito importante, porque a gente vai falar muito a respeito nesse grupo aí. Tudo bem? A minha última reflexão é a seguinte, ó. É uma pergunta que eu quero que você leve para o seu travesseiro. Você vai continuar desperdiçando a sua vida até quando? Só isso. Só isso. Você vai continuar desperdiçando a sua vida com uma vida medíocre até quando? Ou você coloca senso de urgência para resolver isso, ou para de reclamar. Para de reclamar. Para de reclamar. Você só vai mudar a tua vida se você colocar urgência nela. Então, ou você coloca senso de urgência para mudar, ou para de reclamar. É chato ficar ouvindo reclamação. É chato. Principalmente de quem não bota senso de urgência nas coisas. Não adianta você contar a sua história triste. Todo mundo tem uma história triste para contar. A pergunta é, o que você está fazendo para mudar isso? Você pode não ter culpa no que aconteceu na sua história, mas você tem agora, eu quero que você escreva aqui, responsabilidade de fazer diferente. Você tem essa responsabilidade com você, talvez com seus filhos, com as pessoas que você ama, mas essencialmente com você. Você tem essa responsabilidade. Tudo bem? Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. Daqui a pouco eu vou falar do livro que a gente vai sortear hoje. Eu vou sortear daqui a pouco, assim que terminar a live, o livro de ontem. Eu acabei não fazendo, não deu tempo agora de manhã para fazer o sorteio antes, mas eu vou fazer assim que terminar a live, tá bom? Vou fazer até ao vivo aqui com você. Vamos fazer ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. No livro de ontem, ó, vamos fazer ele agora, ó. Deixa eu só carregar aqui. No livro de ontem, o livro de ontem. Qual que era o livro de ontem? Boa pergunta. Deixa eu abrir aqui o livro de ontem. Vai colocando o seu maior aprendizado, compartilha o seu aprendizado, porque você fixa melhor aquilo que você aprendeu e você ajuda outras pessoas também com o que você aprendeu. Deixa eu ver o livro de ontem, que eu não estou lembrando agora qual é o livro de ontem.
Estou ficando velhinho, como disse Kleber Quesada. Isso é praga de Kleber Quesada, meu grande amigo hipnoterapeuta, constelador familiar, treinador. O livro de ontem. Ou talvez você deva conversar com alguém. Um maravilhoso livro, maravilhoso livro. Então, enquanto você vai colocando aí, deixa eu só explicar o que você vai fazer hoje para concorrer ao livro desta live que vai ser sorteado amanhã, que é o Desconstruindo a Ansiedade, um ótimo livro que tem muito a ver com as fobias que a gente falou, tá bom? Então, Desconstruindo a Ansiedade. Bom, parabéns, Isildinha, parabéns pelo seu aniversário. Então, esse é o livro de amanhã, tá bom? Que eu vou sortear amanhã, mas referente a esta live, Como é que você vai concorrer a este livro? Assim que a live terminar, ela vai para o meu feed aqui no Instagram, tá bom? E aí você vai lá e vai comentar com a hashtag do dia, que é indignação. Você vai lá colocar indignação, tá bom? E aí amanhã, antes da live, hoje realmente não consegui fazer, mas amanhã antes da live eu vou sortear esse livro, tá bom? Então, deixa eu sortear esse livro, o livro de ontem, que é Você Deva Falar com Alguém, Vamos fazer aqui ao vivo enquanto você vai colocando os seus aprendizados, Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo sim, vamos lá, você tá vendo minha tela aqui, né, Tô aqui no quarto da Joana hoje. Vamos lá, vamos sortear o livro, Vamos lá, vamos ver quem é a vencedora ou o vencedor do livro. A Fátima Cruz. Vai para Fortaleza esse livro, Eu Me Blindo, que era a hashtag de ontem. Parabéns, Fátima. Vou enviar com o maior prazer para você este livro, tá bom? Bom, então, você, para concorrer ao livro de hoje, que é o Desconstruindo a Ansiedade, a live vai entrar no feed daqui a pouquinho quando eu encerrar, e aí você vai colocar a hashtag indignação, tá bom? Indignação. Indignação é a nossa hashtag do dia. Vamos ver aqui alguns aprendizados. Vamos ver aqui. Elizabeth, fiquei apavorada quando me vi sozinha no mundo, sem pai nem mãe, sem marido, sem filhos. Foi a indignação que me fez me ver e me sentir. Perfeito. E aí você buscou ajuda. Isso é muito importante. O que a Elizabeth fez foi algo muito importante, que foi buscar ajuda. Eu lá atrás, olha só, eu sempre olho para 2014 também como um golpe de sorte. Eu falei para você que eu vivia numa depressão silenciosa. E silenciosa por quê? Porque eu não pedi ajuda. Eu não reconheci o problema. Hoje eu vejo que eu vivia numa depressão. Eu tinha comportamentos depressivos. Só que eu não pedi ajuda. Então eu tive um golpe de sorte, porque podia toda essa minha atitude, essa covardia que eu tinha, poderia ter ocasionado num problema pior. Por isso que, como a Elizabeth fez aqui, procurar ajuda é essencial. Tudo bem? Obrigado, Tati. Para você também um ótimo dia. A Marci, responsabilidade de fazer diferente. Excelente. Elizabeth, não temos culpa na nossa história, mas temos responsabilidade de nos fazer feliz. Perfeito. Alessandra, medo real e medo irracional. Exato. E a fobia é um medo irracional. A Sandra, urgência. Perfeito. A Zilma, eu quero. O livro. Então coloca na hashtag, tá bom? Vai lá daqui a pouquinho, coloca a hashtag indignação. A Valéria, preciso identificar meus medos reais. Que mais? Vamos ver aqui. Ô gata, quero muito, mas não sei como fazer, Vou explicar de novo. Você vai entrar acho que você deve estar falando do livro, né? Eu acho. A live vai entrar no meu feed aqui do Instagram daqui a pouquinho. Vai lá no meu perfil, você vai encontrar essa live lá, tá bom? E aí você comenta com a hashtag. Deixa eu ver aqui mais alguns aprendizados. Urgência nas ações, diz a Sandra Cavalcante. Excelente. Bom, vamos falar agora então da live de amanhã. 8 horas da manhã, a gente vai falar de um outro assunto que tem muito a ver com isso. É um assunto extremamente pedido também, que é mitos e verdades sobre crises de ansiedade. Somente crise de ansiedade a gente vai falar amanhã. Então, se você vive em crise de ansiedade, se você conhece alguém, compartilha para a gente entender melhor como você talvez combata isso de uma maneira muito mais tranquila. Mitos e verdades sobre crise de ansiedade amanhã às 8 horas da manhã, tá bom? Olha, um grande abraço para você, um lindo dia e a gente se vê. Grande abraço!